Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for ver isso aqui. Eu tive vontade de gravar um vídeo sobre esse assunto da offshore do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto. E até fazer uma comparação com o que está acontecendo lá fora e mostrar que isso é diferente do que está acontecendo aqui no Brasil em relação aos diretores do Federal Reserve lá, que eles estão sendo acusados de front-running. E também aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né, da offshore do Paulo Guedes, já deixando um resumo aqui. Só o fato de você ter um offshore não é uma coisa ilegal, tá? É legalizado. Inclusive, por declaração da assessoria de Paulo Guedes, essa offshore que ele tem lá fora é declarada aqui, então não teria nenhum problema dele ter essa offshore. O problema é outro e é isso que eu vou desenvolver ao longo do vídeo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que tá acontecendo com os diretores do Fed, né? Pra gente fazer essa comparação. Eles estão sendo acusados de front running. O que é front running? Como o próprio termo diz, é correr na frente. É você se antecipar a uma quantia absurda de compra ou venda de determinado ativo, o qual você tem o conhecimento de que vai ser comprado ou ser vendido, enfim. E você comprar na frente e ser beneficiado pela valorização, pela apreciação de ganho de capital desse determinado ativo. Isso geralmente acontece com funcionários, né, de empresas intermediadoras no mercado financeiro, corretoras, grandes bancos, enfim, que são eles que têm esse acesso a essa informação, né, de um grande cliente, por exemplo, de uma corretora que vai comprar uma quantia absurda de ações e aí o funcionáriozinho vai lá e compra na frente e é beneficiado pelo ganho de capital. Isso é crime, tá? Isso é crime. Inclusive, eu escrevi esse artigo aqui, eu vou colocar aqui na tela. Depois, se vocês quiserem, vão dar lá uma olhada sobre front running, obviamente. Então, o que é que o que é que o Fed tem feito, né, nos últimos tempos? Não sei se vocês sabem, desde 2008 se iniciou um movimento de compra de ativos muito forte, um movimento que teve uma retração em 2013 e em 2017, salvo engano, ou foi em 2018, eu não vou lembrar o certo o ano, mas tiveram duas tentativas de retração. Eu lembro que a primeira foi em 2013 e que, por conta do advento da pandemia, acabou se tornando realmente um chamariz de liquidez, né? O Banco Central comprar muitos ativos, evitar que o mercado de crédito falisse, outros mercados, também como o mercado de hipotecas também. Então o Banco Central americano tem comprado muitos ativos desses mercados. O que é que acontece? Alguns dos diretores do Fed foram acusados de comprar determinados ativos que o Fed estaria comprando com, obviamente, uma quantidade muito maior de liquidez, que tem uma capacidade de mover o mercado muito maior do que uma compra de um investidor individual. Obviamente, isso é front-running, né? O presidente está se utilizando de uma informação privilegiada de quais ativos o Banco Central vai comprar, para comprar antes do Banco Central e aí se beneficiar do ganho de capital. Inclusive, essa questão foi levantada por um jornalista da Bloomberg, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele perguntou ao presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, sobre essas questões, e o Jerome Powell deu aquela ensaboada. No fim, acabou não respondendo muita coisa, e aí acabou e ficou por isso mesmo. Inclusive, essa questão toda resultou na aposentadoria antecipada do Robert Kaplan, que era o CEO e presidente do Fed de Dallas. Muito provavelmente também estava envolvido nessa mesma onda de front-running que tomou o Federal Reserve. Mas eu queria comentar principalmente essa questão da offshore, do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, mas quis fazer essa introdução para demonstrar que o que eles estão sendo, entre aspas, acusados de fazer não é necessariamente front-running. O front-running é uma das hipóteses de crime contra o mercado de capitais, né? Inclusive, isso é proibido aqui no Brasil também, obviamente, como consta lá no artigo, vão lá, leio depois. Mas o caso de Guedes e de Roberto Campos Neto, ele vai mais por um lado de manipulação de mercado ou uso de informação privilegiada, e não necessariamente você se antepor à ordem de mercado de outra pessoa, de outro ente, não tem nada a ver. Mas afinal, qual é o problema apresentado no caso de Guedes? Como vocês muito provavelmente já sabem, existe uma série investigativa nova aí, Pandora Papers, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, salvo engano, é esse o nome. E o grupo basicamente expôs algumas offshores localizadas em paraísos fiscais. Dentre elas, uma do Roberto Campos Neto, outra do ministro Paulo Guedes. A abertura de offshore em si não é ilegal, como eu já disse aqui no início do vídeo. Não existe nada de errado em você abrir uma conta em um paraíso fiscal, contanto que você obviamente declare que você está abrindo essa conta, então você precisa prestar contas ao governo brasileiro, mas não tem nada de ilegal nisso, em específico. O problema, na verdade, é mais uma desconfiança, é que Guedes possui uma riqueza fora do país, uma riqueza dolarizada, ao mesmo tempo em que ele, juntamente com o comando do Banco Central, presidido pelo Roberto Campos Neto, executaram um experimento de política monetária de juros artificialmente baixos, né? A Selic foi para 2% no ano de 2020, onde o cenário era
claro de desvalorização cambial, de apreciação do dólar, sendo que, obviamente, eles têm um patrimônio dolarizado considerável. Isso soa muito estranho. Para vocês entenderem um pouco dessa ideia de baixar juros, né? Eu até fiz alguns posts sobre isso, salvo engano, mas eu vou me utilizar de uma analogia aqui para vocês entenderem esse assunto de melhor forma. Imagina que você tem R$ 1.000 para fazer um empréstimo, e você pode fazer um empréstimo para capitalizar um pouco mais esse dinheiro, né? Você emprestar juros, e aí você tem 2 amigos para quem você pode emprestar esse dinheiro. O primeiro amigo é um amigo relativamente rico, ele tem posses, ele tem capacidade de pagar de volta, né? Então o risco de crédito dele é baixo. E o segundo amigo é um amigo mais apertado, com a capacidade de honrar o pagamento muito menor. Supondo que esses 2 amigos estejam oferecendo taxas de rendimento próximas, digamos que o amigo, entre aspas, pobre esteja oferecendo cerca de 2% e o amigo rico esteja oferecendo 1%, talvez você possa pensar que não vale a pena emprestar para um amigo, entre aspas, mais pobre, justamente pelo risco que ele oferece. A analogia risco-retorno ela é muito presente no mercado e, obviamente, isso também vai estar presente nos títulos de dívida de países. Então, já trazendo um pouco para o presente, para a situação atual, quando o investidor estrangeiro quer comprar a dívida brasileira, afinal, para se capitalizar, o país precisa ou emitir dívida ou emitir dinheiro, né? Ou aumentar imposto, o que é politicamente mais complicado de se fazer. Geralmente, o investidor estrangeiro compra a parcela da dívida que é referente à taxa de juros soberana, que é a taxa de juros que o país oferece como pagamento pela exposição ao risco do Brasil, o risco de comprar a dívida brasileira. Se a taxa de juros é muito baixa, ou melhor dizendo, se a diferença de juros é muito pequena entre países desenvolvidos e o Brasil, obviamente o investidor estrangeiro vai optar por investir na dívida de um país um pouco mais desenvolvido e que tenha melhores condições de honrar o pagamento. Então, quando você abaixa a taxa de juros artificialmente a um patamar muito baixo, o país meio que se torna menos atrativo. E aí, voltando ao exemplo dos 2 amigos. Se o amigo, entre aspas, pobre, oferece uma taxa de juros um pouco mais elevada, digamos 10%, né? Vou colocar um número alto aqui. Você que tá com um pouco de grana ali para emprestar na mão, vai olhar e falar, cara, ele tá pagando um pouco mais. Apesar de ter um risco maior, meu retorno vai ser também alto. Então, quando há essa compensação entre risco e retorno, o investimento ele volta a ser um pouco mais atrativo, que é basicamente o que o Banco Central está fazendo agora, voltando a elevar os juros para compensar um pouco mais do risco do Brasil. Mas voltando ao rebaixamento de juros, isso causa um efeito muito importante, que é o efeito que a gente vai... que é o crucial para a gente entender um pouco mais dessa situação, que é o efeito de depreciação, de desvalorização cambial. A partir do momento em que o investidor estrangeiro tira dinheiro do país, ele obviamente o faz em moeda estrangeira. A partir da lei da oferta e da demanda, que muito provavelmente vocês já conhecem, quanto maior a demanda, menor a oferta, maior fica o preço, até porque tem muitas pessoas procurando um determinado bem. Foi o caso do álcool em gel, por exemplo, no período de pandemia. E quando a demanda é menor, maior a oferta, preços menores. Tomando por base esse princípio, quando o investidor estrangeiro tira dinheiro do país, e o tira, obviamente, em moeda estrangeira, as reservas brasileiras ficam escassas de dinheiro estrangeiro, de moeda estrangeira, dólar, euro, ien. Acaba fazendo com que, obviamente, a moeda mais escassa se aprecie muito. Eu até coloquei o gráfico do dólar aqui atrás para a gente ter uma ideia, essa alta vertiginosa aqui foi basicamente o que aconteceu ao longo do ano de 2020, por conta desse experimento de política monetária mais expansionista, com juros menores e por aí vai. E beleza, mas aí voltando ao caso da offshore de Paulo Guedes. O que é que soa estranho, na minha opinião? O fato dele ter uma grande quantia de patrimônio dolarizada ao mesmo tempo em que ele é chefe da economia do Brasil e ele conduz um experimento monetário de juros baixos, onde obviamente, inclusive foi perseguido por ele esse efeito, o dólar se apreciaria muito, fica muito complicado defender que isso talvez não tenha sido para benefício próprio. Então é aqui, de fato, que reside o conflito de interesse. Não na abertura de offshore, de conta fora do país, não tem um problema, como eu já falei, mas no quinhão de patrimônio que tanto os dois têm, que esteja dolarizado ao mesmo tempo em que seja conduzido esse experimento. E ainda tem um outro detalhe que eu não expressei muito bem, mas é muito importante, que é o fato de que não pode haver gestão pessoal do próprio patrimônio, né? Nem da parte do Paulo Guedes, nem da parte do Roberto Campos Neto, justamente pela quantidade de informação privilegiada que eles têm pelo cargo que eles ocupam. Um é ministro da Economia, o outro é presidente do Banco Central. Então a gente precisa esperar um pouco mais essas informações, mas saindo um pouco do campo pragmático da situação, indo para o campo mais moral, também soa muito esquisito o fato de que Guedes tenha defendido determinadas pautas que, obviamente, vão favorecer a apreciação do próprio patrimônio dele. A proposta de exclusão de taxação de ganhos de capital no exterior, por exemplo,
foi defendida por Guedes, e soa também muito estranho. Soa estranho falar de que não foi em benefício próprio. Além disso, a proposta de redução de taxação de repatriação, que ele também defendeu, né, de 15 a 27,5% para 6%, também soa muito estranho dizer que não foi para benefício próprio. Então são coisas importantes de serem comentadas, porque aparentemente tudo que foi oferecido na mídia tende ao entendimento que realmente Guedes executou determinadas ações com base no benefício próprio, de enriquecimento mesmo, que ele queria ganho de capital e ponto. Como eu falei, é importante esperar que saiam mais informações sobre o caso. Se ele tiver repassado, por exemplo, a gestão do capital dele, já fica um pouco menos estranho, apesar de que ele também teria brecha para utilizar a informação privilegiada que ele tem para favorecer a gestão do próprio capital. E aí precisa ser instaurada uma investigação em cima disso, porque não tem como chutar o que possivelmente pode ter acontecido. E a gente fica por aqui. Basicamente foi esse o vídeo, eu só queria fazer esses comentários mesmo, uma coisa muito breve. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, pode deixar aí nos comentários, eu tô aberto a tudo. Muito provavelmente eu vou voltar a fazer vídeos como esse, não necessariamente para comentar esse caso, mas para discutir determinados assuntos mesmo, eu gosto desse formato. E é isso, valeu!